sou Marcela Martins e eu ajudo mulheres a faturarem de 500 a 1.000 com mini bolos. O nosso assunto aqui é esse. Se você duvida que você pode faturar isso, vamos conversar. Vamos chamar mais gente que precisa ouvir essa conversa e aí a gente vai fazer com que o mundo do mini bolo cresça cada vez mais. Hoje tá tudo meio diferente. Quem me acompanha tá acostumado a me ver por aqui. Tá num formato diferente. Na segunda-feira, infelizmente, eu tenho que pedir desculpa. Não pude fazer a nossa live aula segunda-feira. Entre tantas coisas, sofri um pequeno acidente doméstico. Tava aí, tô aqui de molho, né? Na verdade, ainda tô de molho aqui, fazendo uma compressinha, mas tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu estou aqui pra gente voltar a nossa semana de aulas, né? Senti falta segunda-feira. Muita gente me mandou mensagem também dizendo que sentiu minha falta, mas eu tô bem, viu, gente? Estou bem, graças a Deus. E o assunto dessa live aula de hoje é caramelo, mas é aquele caramelo perfeito para você faturar mais, para você ganhar mais usando esse caramelo no seu mini bolo. Por que que eu quero falar de caramelo? Porque sexta-feira voltamos com luz, câmera e fogão. Sexta-feira tem mão na massa aqui, vamos retomar isso, né? A gente andou aí cheia de novidade. Tem mais novidade também, novidades para a próxima semana. Quero compartilhar com vocês que se você é uma pessoa que tem dúvidas na área da confeitaria, você agora, na quarta-feira, vai poder bater um papo comigo, uma live diretona na quarta-feira, depois dessa nossa aula, que já é habitual, mas na parte da tarde, às 3 horas da tarde, de toda quarta-feira, agora tem o Fale com a Chefe, que é pra gente tirar dúvidas só sobre confeitaria. Ok, confeitaria, mas assim, produções, técnicas, venda de produtos na área da confeitaria. Então, na quarta-feira à tarde, se você quiser participar, bater esse papo comigo, você me manda um direct e diz: Marcela, tenho umas dúvidas, podemos conversar? E eu vou ter o prazer de conversar diretaço com você. Pois é, quarta-feira da semana que vem temos quadro novo. E daqui a pouco a gente tem aí, voltando também, as nossas convidadas para a gente ouvir experiências na área da confeitaria, experiências de sucesso, quem está no mercado, quem já esteve, também é bom a gente saber quem esteve no mercado e aí, de repente, pode ter mudado por algum motivo, é bom a gente saber, porque a gente tem que estar preparado para tudo, ok? Então vamos embora, vamos começar. Chama quem você precisa chamar para essa aula aqui, porque é importante a gente compartilhar conhecimento. E se eu estou aqui e posso te ajudar com mais conhecimento, certamente você pode ajudar outra pessoa chamando ela para cá também. Então vamos embora. Hoje a nossa temática é o caramelo. Eu já falei de caramelo aí no passado alguma vez, né? Para que a gente usa caramelo na confeitaria? Para infinitas coisas. Para começar a nossa história, caramelo tem de vários formatos. Nós temos calda de caramelo, nós temos caramelo cristalizado, nós temos pralinê de caramelo, né? Vocês viram que ontem eu fiz pralinê? Apaixonado, caramelo. Olha, o pralinê de amêndoas é qualquer coisa, minha gente. Enfim, temos pralinê, temos calda, temos caramelo participando de outras preparações, como massas, como chantilly, enfim, recheio. A gente pode fazer com caramelo milhares de coisas na confeitaria. E isso é lógico que você precisa dominar a técnica, né? Você precisa domar este ingrediente chamado açúcar na sua versão caramelo. Isso é muito importante porque essa é uma das minhas primeiras aulas, na verdade. Quando eu tenho uma turma de confeitaria, eu primeiro preciso ensinar a esses alunos, alunas, a domarem o açúcar. Então, a gente tem que saber que o açúcar ele tem vários pontos de cocção. O que são pontos de cocção? São temperaturas diferentes que fazem com que um determinado ingrediente reaja diferente. Pontos de cocção de açúcar, eles começam a aparecer a partir dos 110 graus da cocção de calda de açúcar, tá? Quando eu trabalho com açúcar sozinho, só queimando o açúcar, é óbvio que eu só vou chegar em um resultado, que é o caramelo. Mas quando eu trabalho com açúcar na calda, dentro da calda, eu posso ter vários pontos até chegar ao caramelo. Você sabia disso?
que tem caramelo originado de calda de açúcar e caramelo originado só na queima do açúcar? Pois é, qual é a função desses dois caramelos? Elas podem ser a mesma, só que o método é que vai ser diferente, né? O método mais rápido, eu diria assim, que é o da queima de açúcar, é normalmente aquele caramelo que a gente faz para utilizar no pudim, para utilizar em preparações de arabescos. Sabe arabescos? Aqueles enfeites, detalhes de acabamento de preparações? Pronto, a gente usa esse caramelo mais rápido. No mais, tudo pode partir de uma calda. E quando eu falo da calda de açúcar, até ela chegar a caramelo, ela passa por ponto de bala, ponto de bolha, ponto de bala, né? Ponto de fruta cristalizada. Tem vários, sabe aquele ponto do açúcar próprio para maçã do amor? Né? Que você pode cobrir. Olha só que delícia que é saber isso. Se você sabe que a calda de açúcar tem um determinado ponto que ela cristaliza e a partir daquela cristalização você pode cobrir uma fruta com ela e ganhar aquele efeito espelhado. Olha que fantástico. Outro dia eu estava pesquisando, estava aí estudando finalizações com açúcar e vi lâminas de fruta sobrepostas, todas elas caramelizadas, né? Lâminas de frutas uma em cima da outra. Gente, parecia um mosaico de fruta, coisa mais linda. Preciso fazer um teste para aquilo ali para alguns acabamentos. Inclusive, estava pesquisando, já li toda a parte da teoria, né? Porque confeitaria não é só prática, né? Confeitaria também tem muito que estudar. E é importante a gente saber isso. Por isso que eu tô aqui. Enfim, aí nessa pesquisa eu vi vários pontos que eu posso utilizar também para frutas mais finas, frutas inteiras. É bom a gente saber isso. Mas vamos voltar à história do caramelo. O caramelo, quando essa calda de açúcar chega ao ponto de caramelo, você pode transformar de um caramelo simples para um caramelo mais complexo e mais saboroso. O que seria esse caramelo mais complexo e mais saboroso? São dois nomes que você vai lembrar agora. Nós temos o caramelo americano e o caramelo francês. Essa parte do caramelo, para ele transformar nesses dois outros produtos, o caramelo americano e o caramelo francês, você vai fazer adição de gordura. Eis a questão: que gordura eu junto ao meu caramelo? Para começar, essa gordura que eu vou adicionar, ela vai ser uma gordura... Oi, Cleia! Oi, Guga! Nadi, tudo bom, amor? Oi, cadê? Ju, tudo bom? Kate, Hilda, minha bolaria oficial, tudo bom? Michele, Su, oi. Vamos chegando, vamos chamando mais gente. Olha, esse caramelo com adição de gordura, se eu faço uma adição só de creme de leite, seja o creme de leite fresco ou creme de leite de caixinha, eu estou transformando o meu caramelo base, né? Sempre é bom a gente lembrar que é uma base, o meu caramelo base em caramelo americano. Se eu transformo esse meu caramelo base fazendo a adição de creme de leite, seja de caixinha ou seja fresco, mais manteiga com sal, ele vira o caramelo francês. Qual é a vantagem desses dois novos caramelos que você pode ter na cozinha, na confeitaria, para aplicar nos seus mini bolos? Bem, esses dois caramelos, eles têm um sabor mais puxado, obviamente, né, para o leite. Então, é como se você provasse um doce de leite bem suave, tá? A coloração também é essa, afinal de contas, foi um caramelo. Vocês sabiam que para o açúcar virar caramelo, ele tem que estar numa temperatura acima de 190 graus. Olha o quanto isso é quente. Mas para ele queimar, basta uma variação, além disso, de 20, mas de 15 graus. A partir de 205, o açúcar que está em estado de caramelo, ele passa a ter um ponto de fusão menor e aí ele vai carbonizar e fica aquela coisa preta, horrível de você tirar da panela. Enfim, aquilo não pode ser consumido, aquilo é altamente tóxico
Açúcar queimado, carbonizado, é extremamente tóxico. Antigamente, oi Marco, antigamente tinha gente que gostava de fazer esse ponto de carbonização do açúcar, né? Porque na confeitaria a gente não tinha muitas opções de cores da cor preta para finalização, acabamento. Então as pessoas queimavam o açúcar até ele ficar preto e aí utilizavam em algumas decorações. Só que como isso é um produto totalmente tóxico, isso foi deixado de lado e aí surgiram os corantes na coloração preta, né? Ninguém precisou mais queimar açúcar. Mas vamos voltar ao nosso caramelo. Então, caramelo! Nós temos caramelo francês, caramelo americano. São macios, coloração puxada para o doce de leite, textura mais cremosa. O bom dessa textura também é que ela não vai cristalizar. Esse caramelo não vai cristalizar. Por quê? Porque você já fez toda a cocção do açúcar e você adicionou uma gordura. Essa gordura que tem como origem o leite, né, o lacto, você vai fazer com que ela se agregue a esse caramelo e dê a ele viscosidade, brilho e maior resistência à umidade. Porque o que acontece para que um caramelo cristalize, uma fruta, uma calda cristalize? Ela entra em contato com o ar, com umidade, e aí isso faz com que ela cristalize. Se vocês repararem, as pessoas que trabalham com esculturas de açúcar, elas sempre trabalham em ambiente que tem uma lâmpada o tempo inteiro aquecendo a área de manipulação. Por quê? Essa lâmpada controla também a umidade, para que não cristalize, para que esse açúcar não fique duro sem eu conseguir trabalhar. Esse caramelo, seja o americano, seja o caramelo francês, também tem outras vantagens. Quais? Vocês podem misturar a outras preparações, originando novidades. Por exemplo, você pode adicionar o caramelo num creme pâtissier, num chantilly e fazer a cobertura do seu mini bolo com saco de confeitar. Ainda tem isso, né? Isso também, eles também podem se transformar em recheio e quando espalhados numa assadeira e congelados, eles ganham aquela textura de bala puxa-puxa e você pode utilizar isso em acabamentos também de mini bolos. Para recheios, enfim, dá textura à sua massa, né? Uma massa com pedacinhos desse caramelo solidificado faz toda a diferença. A hora da mordida, que você sente aquele salgadinho com aquele docinho, não tem paladar que resista. Então, essas duas técnicas te ajudam. São técnicas muito simples, né? Quando eu falo do cozimento do açúcar numa calda, você não precisa ficar com medo. Você só tem que tomar cuidado porque é um produto que vai ficar extremamente quente, mas você não precisa ter medo de queimar. Marcela, então eu preciso de um termômetro? Olha, eu vou te falar, seria maravilhoso que você tivesse. Mas se você não tem, existem pequenos testes que você pode fazer para saber se chegou na temperatura certa. Quem já foi minha aluna aí, passou pela primeira aula de açúcar comigo, vai lembrar do que eu vou falar agora. Deixa eu ler aqui. Oi, 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 tudo bom? Oi, Aloysio, tudo bom? Tudo bom, Sam? Cleia? Oi, oi, oi. Você pode fazer o favor de repetir a temperatura do caramelo? Ai, desculpa, repito sim. Olha, para a calda de açúcar, a calda, tá? Açúcar e água cozinhando lá. Para ela virar caramelo é a partir de 193 graus. Existe uma pequena variação. A gente considera 193,5, né? 194, mas entre 193 e 194 a coloração começa a dourar. A partir daí você tem 3 colorações para escolher. A dourada clara, né? O caramelo mais marrom, que é esse do meio, e o caramelo aqui, o caramelo mais avermelhado. Esse último caramelo é um caramelo um tanto quanto perigoso, porque como eu falei ainda há pouco, para passar do último ponto de caramelo para açúcar carbonizado é muito rápido. E ele tem um gosto residual muito forte, tá? Não sei se ficou
Pegou agora aí a temperatura? Então vamos lá. Se você não tem um termômetro, como é que você pode saber se a sua calda de açúcar está cozida no ponto certo? Você vai fazer o seguinte. Para começar, você não vai esquecer isso. Promete para mim que você vai guardar agora na sua cabeça o que Marcela vai te falar. Calda de açúcar, quando está na cocção, você não mexe. Levou para o fogo, não mexe. Você quer mexer antes? Misturar o açúcar com a água, papapá, mexer para dissolver? Ok, frio pode. Na hora que você colocar no fogo, nunca mais vai mexer. Por quê? Porque esse movimento e a diferença de temperatura entre o ar que está aqui em cima da calda e a calda pode fazer com que o açúcar salte de dentro da calda para as laterais da panela e aquilo ali vai dar uma queima diferente do açúcar fora da água para o açúcar dentro da água, amargando possivelmente o final da sua preparação. Então, botou a açuquinha com a água no fogo, não mexe nunca mais. Quando ele chegar a 193 graus, que aí já está no ponto de caramelo, você pode dar aquela velha mexidinha assim com a panela, aquele balancinho, para que você consiga controlar mais a temperatura. Mas fora isso, você não mexe. Os testes para você verificar o ponto de... os testes... Engasguei agora, né? Para você verificar os pontos de cozimento do açúcar são os seguintes. Primeiro ponto é o ponto de bolha. Você pode mergulhar dentro da calda um garfo, ok? E quando você puxa, que ele vem com aquela calda de açúcar que já começou a cozinhar, né? Você sopra o garfo, hein? Sopra o garfo, ele vai fazer uma bolha. É o primeiro ponto. Ele começa em 114 graus. Olha que já tá bem quente, né? 114 graus. É lógico, se a água pura ferve a 100, a água com açúcar vai ferver além disso, né? A proporção de água para o açúcar. Bem, a proporção de água é sempre metade da quantidade do açúcar. Sempre, sempre, sempre. E isso vai depender da quantidade de calda também que você precisa. Tá bom? Tá bom, Hilda? Então, é sempre metade da quantidade de açúcar, você põe a sua quantidade de água. Mas, Marcela, é pouquíssima água para essa quantidade toda de açúcar. Olha, que tem preparações que pedem 25%, hein? É metade da metade. Então, a metade da quantidade de açúcar em água é uma calda completamente equilibrada e aí você vai fazer a cocção. O segundo teste para saber se o ponto do açúcar lá na hora da cocção da calda está correto é mergulhar uma colher. Então, o primeiro é soprar o garfo e fazer o ponto bolha. Segundo, mergulhar uma colher e um pouco dessa calda jogar num recipiente com água fria. Quando ele cai lá, se ele dissolve completamente, ele ainda está na transição do ponto de bolha para o ponto de bala. Por quê? Porque o ponto de bala é quando você pega parte dessa calda, joga dentro da água gelada e ela já vai ficando molinha, tipo massinha de modelar. Então ali você já tem um ponto de bala. E aí os pontos de bala vão variar. Eu tô aqui ajeitando minha perna com minha compressa, viu, minha gente? Não estranha, não. Não posso fazer movimentos bruscos hoje. Tem que estar mais de repousinho. Então, quando eu tenho uma calda mergulhada em água fria, que ela já começa a ficar mais massinha de modelar, eu tô no ponto de bala. Eu tenho 3 variações de ponto de bala. Ponto de bala mole, ponto de bala médio e ponto de bala dura. Esse ponto de bala dura já é aquela bala que você... Lembra aquelas balas que existiam antigamente, assim, quando a gente era criança? Eu e todos vocês, tá, gente? Somos todos da mesma idade, vamos pensar assim. Que você colocava na boca uma bala translúcida, mais ou menos, mas tinha cor de laranja, azul, verde, amarelo. Você colocava a bala na boca e a bala só fazia assim, descer completamente de tão lisa que ela era. Então, esse ponto de bala, essa bala, na verdade, ela só tinha água, açúcar e corante. A bala mais fácil de fazer não existe, né? Água, açúcar e corante. Esse ponto de bala dura é justamente essa bala que você não consegue morder, porque ela pode quebrar aí o dente, né? E você
fica ali chupando a bala por vários minutos. Ou então você, como eu, né, que eu tinha essa experiência diariamente, colocava a bala na boca, não dava assim segundos, eu já engolia a bala, porque ela escorregava. É a vida, né, minha gente? Mas graças a Deus eu nunca morri. E aí, depois desse ponto de bala, desses 3 pontos de bala, nós passamos à variação de mais um ponto de cristalização, que a gente chama um ponto de fruta cristalizada ou aquela fruta a maçã do amor, que a cauda consegue aderir a uma superfície, tá? E mesmo que ela esteja numa temperatura ambiente, ela vai ficar endurecida, ela vai cobrir e quando ela for esfriando, ela fixa o produto e fica aquela capinha. É só você lembrar da maçã do amor que você chega a essa percepção que eu tô falando. Depois daí, aí já começa caramelo, já vamos estar em 193 graus para frente, até 204, 205, e aí a gente tem os 3 caramelos. Eu, particularmente, prefiro sempre trabalhar, quando eu for transformar o meu caramelo em caramelo americano ou caramelo francês, eu transformo na temperatura média do caramelo, assim, em 198, 200. Quando ele chega nessa temperatura, eu já tiro do fogo e acrescento a minha gordura. Agora você anota aí uma exclamação bem grande nesse momento de acrescentar gordura, porque eu tenho que te falar para a gente evitar acidentes. Vocês sabem que eu me preocupo muitíssimo com vocês. Então vamos lá. Falou? Alexandre Bispo é um fenômeno. Alexandre Bispo hoje já acordou e já falou. Ele tá madrugando, hein? Aliás, ele nem dorme, porque ontem, na minha madrugada, ele já tava dando aula. Tá igual a mim, não dorme mais não. É o seguinte, na hora que você for fazer o acréscimo de gordura no seu caramelo para transformar em caramelo americano ou caramelo francês, você tem que prestar atenção para não ter um contraste de temperatura. O ideal é que esse seu creme de leite que vai entrar na preparação e também a sua manteiga, no caso do caramelo francês, estejam em temperatura ambiente. Ou pelo menos a maior quantidade de gordura, que é o creme de leite. A manteiga, se ela estiver gelada, ela faz até um diferencial, que eu já vou explicar para vocês. Mas se você tiver só o creme de leite, ele tem que estar em temperatura ambiente. E você vai colocar aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui a panela e o cabo da panela tá aqui, né? Você vai colocar aqui, nessa direção, porque quando essa gordura entra, o caramelo tende a borbulhar. E se você coloca lá do outro lado, ele vai borbulhar na sua direção. Se você coloca aqui, ele borbulha na direção da outra borda da panela. É só a gente entender esse processo. Tô vendo que o caramelo agrega valor. Sim, Fabi. Agrega valor porque é um produto barato, à base de açúcar, né? É um produto que você tem variações, basta trabalhar as temperaturas e depois, se você quiser transformá-lo num outro produto mais interessante ainda, você acrescenta o creme de leite, né? E se você usar o creme de leite de caixinha, é um custo muito pequeno para o que você pode ganhar utilizando esse produto. A gente sempre deve pensar isso. Quanto menos eu gasto para fazer mais diferença, mais lucrativo é o meu produto. Então, se você faz uma alteração de custo baixo e consegue transformar esse produto em algo muito diferente, muito melhor, é a melhor aposta para você ter lucro. Ok? Especialmente no caso do mini bolo, que você já tem um produto de qualidade e você agrega mais qualidade ainda gastando pouco. Essa é a grande diferença para a gente trabalhar com esse produto, para a gente fazer mini bolo e faturar. É fazer com que eu tenha sempre uma variação de custo baixo, é sempre isso que eu tô aqui para falar para vocês. Custo baixo, mas que me dê uma grande margem de lucro. E que não me traga ali menos tempo, que eu não fique horas e horas na cozinha tendo trabalho ou que eu precise de utensílios, equipamentos muito mirabolantes. Não, eu tô aqui pra gente pular e vencer todas essas questões. Não precisa ter os equipamentos mais maravilhosos do universo. Você não vai gastar muito tempo, você não vai gastar muito dinheiro e você vai ter um retorno muito bom. É por isso
É por isso que eu insisto nessa questão do mini bolo. É por isso que eu estou compartilhando conhecimento com vocês. Deixa eu ver. Quanto você recomenda de caramelo para aumentar as vendas? Espera, deixa eu ler de novo. Opa! Mas o quanto você recomenda o caramelo para aumentar as vendas? Fabi, olha só. Essa recomendação depende da quantidade da sua encomenda, tá? Mas eu quero te dizer que é uma variação muito simples que traz um custo muito melhor, tá? Pensa dessa maneira. Você vai usar um tempo curto, você faz uma preparação em 20 minutos, uma alteração com mais outro ingrediente e pronto. Você agrega no topo do seu mini bolo, ele ganha outra cara, ele ganha muito mais charme, independente do sabor que você está utilizando na base da massa, tá? E se você utilizar sabores, variações de sabores com mais requinte ainda, você pode ir para qualquer cafeteria vender o seu mini bolo, que eu garanto que você vai fazer um super sucesso. Porque eu conheço os sabores, eu sei, tô aqui falando para você a técnica certa, não tem como você perder, entendeu? Deixa eu ver. Simone, oi Simone! Você perdeu a aula, foi? Sumiu mesmo, tinha uns dias que eu não estava falando com você. Também, Simone, segunda-feira foi um desastre doméstico que me deixou sem poder participar da aula, fora outras questões. Mas tá todo mundo bem, né? Graças a Deus. Quanto de creme de leite e manteiga? Vamos lá, agora! Para essa quantidade, vamos lá. Deixa eu ver, Santos PBM. Primeiro nome, pelo amor de Deus, confessa para mim seu primeiro nome, porque eu não vou chamar você de Santos, né? Eu prefiro usar seu primeiro nome, que aí eu sei exatamente. Eu gosto assim de personalizar a dúvida. Falou, Fabi? Olha, depois você me diz, hein? Enquanto você vai escrevendo aí, que deve ter uma diferença de tempo, é o seguinte: quando você tem esses dois caramelos, o americano e o caramelo francês, você vai fazer o seguinte: o armazenamento dele é super tranquilo, você pode deixar até 5, 6 dias na geladeira. Lógico, tem que lembrar, tem que ser um recipiente hermeticamente fechado, não pode ser qualquer recipiente, tá? Você pode utilizar nessa confecção, como eu ia falar ainda há pouco, a manteiga gelada, no caso do caramelo francês. Eu não sei se vocês já sabem disso, mas eu vou repetir, é sempre bom. O caramelo francês é o mesmo famoso caramelo salgado que a gente ouve falar por aí nas confeitarias. Por que que ele também é chamado de caramelo salgado? Porque tem a adição da manteiga. E agora eu vou falar... Oi, Brígida! Agora sim! Agora, Brígida, eu vou falar sobre a manteiga para o caramelo francês. A manteiga é com sal, e ela é uma manteiga que vai gelada. É interessante que ela vá gelada se você quiser o seguinte resultado que eu vou falar agora. A manteiga gelada dentro de um caramelo que já tem a gordura do creme de leite, ela vai dar automaticamente mais viscosidade, mais brilho ao caramelo. E aquele aroma dela ali, a manteiga super gelada, quando bate no caramelo quente, ela tem um aroma que os franceses chamam de beurre noisette, que seria uma coisa mais parecida com amêndoa, que é o grande diferencial. E o sal dentro dessa manteiga, ele também reage com a preparação. Inclusive, ele ajuda no processo de durabilidade do caramelo francês. Então, se a gente sabe cada uma das proporções e, enfim, das ações de cada ingrediente desse na preparação, a gente sabe também lidar com ele depois de confeccionado. Esses dois caramelos, se agregados, inclusive eu já fiz massa de bolo, que era só uma massa dessas simples qualquer, e eu coloquei uma colher de caramelo dentro da massa, que deu a ele esse gostinho toffee. Sabe? Lembra daquela balinha toffee de antigamente? Pronto, esse caramelo, quando adicionado na massa, de várias maneiras, é lógico, ele tem uma ação, um sabor muito legal. Inclusive, eu tenho uma receita fantástica que usa esse caramelo toffee,
que muita gente, sempre que prova, fala, me lembra a infância. Então, isso acaba sendo também um estímulo para vender mais mini bolos. É uma das estratégias de aumentar a venda de mini bolo, é fazer as pessoas recordarem alguns sabores que já são familiares, já são atrativos, e aí você consegue corresponder a essa memória afetiva, então você consegue aumentar o seu número de vendas. Eu não sei se eu... Não, as perguntas agora deram um stop aqui, né? Nessa questão de caramelo, por que eu tô falando que o tema dessa aula é o caramelo perfeito para você aumentar a venda? Você conseguiu acompanhar? Primeiro, baixo investimento, baixo custo para você. Segundo, resultado prático, ok? E agrega valor ao seu produto. Tudo que agrega valor ao seu produto e tem um custo baixo significa um retorno maior de lucro para a sua empresa. Não é para você, porque você tem que lembrar que o lucro é sempre da sua empresa, o lucro não é seu. Quando a gente começa a vender mini bolos, a gente tem que se enxergar como empresa. Outro dia, não sei quem foi, agora eu não tô lembrada, me mandaram uma pergunta aqui no Instagram, logo que eu acabei uma live, a pessoa disse, eu vendo tantos e tantos produtos, mas estou tentando aumentar a minha venda e não consigo. Eu disse, qual é o seu foco? Perguntei a ela. Ela disse, eu vendo isso. Eu fiz, não, eu quero saber qual é o seu foco, qual é a cara da sua empresa, o produto que é a cara da sua empresa. E ela não tinha. Eu fiz, então, primeiro a gente precisa descobrir o produto cara da sua empresa para daí puxar todo o restante, fazer investimento na imagem daquele produto, na consolidação dele no mercado, como produto de venda e tudo mais, para daí obter o retorno e obter o lucro. E ela disse para mim, uma das coisas mais importantes desse nosso papo, foi que eu perguntei, qual é o nome da sua empresa? Ela fez, não tenho empresa não, eu trabalho em casa. Você trabalha em casa, faz alguma coisa para vender, tira uma parte do seu dia para produzir, para negociar, para comprar, fazer estoque, você tem uma empresa. Encara isso, essa realidade é super importante. Não é porque você está em casa que você não pode ser uma empresa. Para de pensar assim, você pode sim ser uma empresa, você é uma empresa, mesmo uma empresa de uma pessoa só. Você é uma empresa, tá? Então, se não fosse assim, não existiam aí os órgãos que cadastram você como uma empresa, né? O seu CPF como uma empresa. Então, admite, você vai começar a vender mini bolo, você vai ser uma empresa de mini bolo. Importante! E com tudo que a gente vem aprendendo aqui, trocando ideia, você também vai poder já montar a base do seu cardápio. Eu tô aqui pra gente ir aumentando conhecimento e trocando ideias a respeito de confeitaria e esse mundo maravilhoso, certo? Olha, meus amores, mais uma vez peço desculpa por não ter comparecido na segunda. Aviso, novidade, já foi dado, mas vou repetir agora, pode ter gente que não estava aqui no começo. A partir da semana que vem, quarta-feira, 3 horas da tarde, 15 horas, horário brasileiro de Brasília, nós temos o Papo com a Chefe, que é pra gente só tirar dúvida. Então, se você tem qualquer dúvida sobre confeitaria e quer falar comigo, a gente vai fazer uma live juntas para poder esclarecer suas dúvidas, que podem ser suas ou de muitas outras pessoas. A gente faz uma dúvida, fala da sua empresa, acha solução para o seu problema e aí ainda compartilha isso, que todo mundo vai crescer junto, tá? Então, Brígida, você quer a receita do caramelo? Faça o seguinte, entra lá no meu Telegram, que eu mando tudo para lá, essa parte do conteúdo em PDF, de receita, vai toda para lá, porque é mais fácil de eu colocar lá naquele canal, do que colocar aqui no Instagram, porque no Instagram tem outra dinâmica, mas lá você pega essa e outras receitas também, além de ter umas exclusividades, tá, meus amores? Então, entra lá, tá certo? E qualquer dúvida pode falar comigo aí por direct que eu respondo a você. Viu, Flor? Olha, meus amores, muitíssimo obrigada por esta quarta-feira maravilhosa, esta aula sobre caramelos
de todas as formas, tá? Sexta-feira nós temos luz, câmera e ação. Ô, Brígida, na sexta-feira eu vou fazer o caramelo. Se quiser, você já acompanha a aula da sexta-feira com os produtos. Açúcar refinado, ok? Açúcar, água, creme de leite pode ser de caixinha, uma caixinha vai bastar, e manteiga com sal. Pega esses 4 ingredientes e a gente fala. Ah, outra coisa, não vou encerrar agora não, deixa eu falar aqui uma coisa muito importante. Esses 2 caramelos que a gente tem, a gordura, sabe outra coisa maravilhosa que eles podem virar na sua mão? Eu não acabo de falar nunca, né? Deixa eu até beber aqui uma água. Sabe outra coisa maravilhosa que eles podem virar? Vocês já colocaram nada, espero que não. Já colocaram sabores extras no caramelo? Por exemplo, pensa aí. Caramelo com chocolate, caramelo com baunilha, caramelo com bebidas, caramelo com café. Vocês já pensaram nisso? Já provaram? Já ousaram? Se vocês não ousaram, sexta-feira vocês vão ousar comigo. Nós vamos fazer o caramelo francês e o caramelo americano. E um deles eu vou saborizar. Não vou dizer qual ainda não. Sexta-feira vocês vão conferir. Mas vamos saborizar. Por quê? Caramelo já é bom sozinho. Só que com sabor a mais, fica melhor ainda. Então, acompanha. Vejo vocês sexta-feira, meus amores. E olha, é o seguinte. Se prepara. Se quiser conversar comigo, diretaço, para compartilhar, para tirar dúvida, quarta-feira que vem é a sua chance. Só me escrever que eu coloco você na minha pauta e aí a gente vai trocar ideia. Quero te ajudar, tá bom? Beijo, meus amores. Muitíssimo obrigada por essa aula incrível. Reencontrar vocês é sempre fantástico, né? Vocês sabem que eu amo isso. Ah, creme de café com esse caramelo. Ai, Dulce, você é muito incrível. Fantástica. Então você já é a nossa menina ousada. Isso mesmo. Fantástica. Obrigada, meus amores. Beijo pra vocês. E sexta-feira a gente se encontra neste mesmo horário e aqui neste mesmo canal, né? Vamos falar assim. Tá igual programa de TV, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Assinou? Então é isso. Assina aí, ativa o sininho e recebe notificação. Essas coisas todas. Os dois, sim. Os dois a gente pode saborizar. Tanto o americano quanto o francês. Eu vou saborizar só um, porque o outro eu vou precisar do natural, porque eu tenho outra preparação na sequência para fazer com eles na sexta-feira, para uma encomenda, né? Aquela que eu falei ainda há pouco, é o meu bolo com sabor toffee. Tem uma encomenda dele sexta-feira, então eu vou ter que saborizar um só, não vou poder saborizar os dois. Mas aí a gente conversa. Vocês acompanham na sexta-feira, tá, meus amores? E é isso. Obrigada mais uma vez.